Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de dezembro de 2023. São 10 horas e 30 minutos. Donald Trump foi desqualificado para disputar a eleição presidencial de 2024. Se o Bolsonaro chegou a ser comparado a Trump, se tornou o Trump brasileiro pelo 8 do 1, copiando o 6 do 1 de Trump, agora Trump se torna o Bolsonaro norte-americano, ao se tornar inelegível como o seu par brasileiro. O fato é que Trump foi desqualificado no Colorado e ele se torna agora o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ficar inelegível. Pré-candidato presidencial foi considerado inelegível sob cláusula de insurreição, o que significa que ele não pode participar das primárias no estado americano do Colorado. A Suprema Corte do Colorado determinou na terça-feira, 19, que o ex-presidente americano Donald Trump está inelegível para concorrer novamente à Casa Branca, citando seu papel na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021. A decisão vai ter grandes repercussões na eleição de 2024. A decisão do tribunal remove Trump das primárias republicanas no Colorado, mas você já vai entender como isso pode e deve provavelmente tornar Trump inelegível no país inteiro. Briga para decidir quem vai representar o partido na disputa pela presidência se instala no Colorado e pode se espalhar pelo país, e foi baseada em uma disposição raramente utilizada da Constituição chamada de cláusula de insurreição. Essa é a primeira vez que um candidato é considerado inelegível devido à seção 3 da 14ª emenda da Constituição americana, também conhecida como cláusula de insurreição. Ela proíbe qualquer pessoa do Congresso, do Exército e de governos federais e estaduais que prestam juramento em defender a Constituição de atentarem contra a Carta Magna em insurreição ou rebelião. Ratificado em 1868, após a Guerra Civil Americana, ajudou esse dispositivo a garantir direitos às pessoas anteriormente escravizadas, mas também evitou que os confederados recuperassem o poder como membro do Congresso e passassem a integrar o governo contra o qual tinham se rebelado. Os confederados eram a turma do Sul na Guerra Civil Americana. A cláusula pode se aplicar a Trump devido à sua tentativa de anular as eleições presidenciais de 2020 com a obstrução de transferência do poder para o vencedor Joe Biden, encorajando seus apoiadores a invadirem o prédio do Congresso. O caso em questão foi apresentado por um grupo de eleitores do Colorado, auxiliados pela organização Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington, que argumentou que Trump deveria ser desqualificado das urnas por esses motivos. Como fica a eleição do ano que vem, então? Até agora, a decisão do Colorado aplica-se apenas às primárias republicanas desse estado, Colorado, marcadas para 5 de março. Ou seja, por enquanto, Trump não aparecerá como opção nas urnas apenas nessa votação do estado norte-americano do Colorado. No entanto, a conclusão da Suprema Corte Estadual do Colorado também deve afetar o status de Trump para as eleições gerais que ocorrerão em 5 de novembro. Além disso, a decisão poderá influenciar outros casos semelhantes nos Estados Unidos. Vamos entender que nos Estados Unidos cada estado tem uma independência muito grande em relação à União. Nos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos se chamam Estados Unidos, porque são pequenos países unidos num grande país. Então, por exemplo, o Trump pode não ser votado no Colorado e poderia ser votado no resto do país em tese. Acontece que isso tiraria um estado inteiro do Donald Trump
na eleição nacional. Se tirar o Trump só do Colorado, ele já tem uma possibilidade muito grande de ser derrotado na eleição do país inteiro, porque as eleições nos Estados Unidos sempre são apertadas, como foram as eleições no Brasil no ano passado. A polarização nos Estados Unidos está sendo reproduzida no Brasil. Nós estamos nos tornando uma espécie de Estados Unidos pobre em termos de política, porque aqui o país está completamente dividido e as variações eleitorais nos Estados Unidos são muito pequenas. Com a perda de um estado, já era, o Trump não ganha mais nada. Mas isso não é o pior que pode acontecer a ele. Os tribunais superiores do Minnesota e do Michigan, ambos estados-chave para a vitória presidencial, estão considerando casos com os mesmos argumentos, e a perspectiva é que esses estados, Minnesota e Michigan, também considerem o Trump inelegível. Se houver um esforço mais amplo envolvendo mais estados para a desqualificação do Trump, a questão pode parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí, se acontecer, claro, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem maioria conservadora. Porém, na verdade, se vários países, se vários estados norte-americanos tornarem o Trump inelegível, a Suprema Corte dos Estados Unidos pode sim fazer o mesmo, porque, na verdade, a política não vai se sobrepor ao dever ético dos ministros da Suprema Corte, que já apareceu muitas vezes. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela tem aí um componente ético muito forte, e muitas vezes a Corte já decidiu, ministros dessa Corte Suprema nos Estados Unidos já decidiram contra os seus próprios interesses e vieses políticos. E tudo isso envolve também o Brasil. Uma vitória de Donald Trump em 2024 nos Estados Unidos, inclusive até porque o Trump tem uma pequena vantagem sobre Biden, acredita-se que é real a possibilidade de ele vencer Biden na eleição presidencial do ano que vem. Se o Trump volta ao poder aos Estados Unidos, o efeito Biden, que impediu um golpe de Estado no Brasil em 2022, pode gerar um golpe de Estado neste país com o fim do apoio norte-americano à democracia brasileira, que se dá simplesmente por quê? Porque o Bolsonaro é aliado de Donald Trump e o Biden é inimigo de Donald Trump, evidentemente. Então o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e é por isso que o Biden tem apoiado a democracia brasileira por seus interesses políticos lá nos Estados Unidos. Seja por que razão for, o Biden impede um golpe de Estado aqui no Brasil. A agência Reuters, por exemplo, ano passado, entre vários veículos do mundo inteiro, noticiou que os americanos impediram o golpe no Brasil, mandando inúmeros emissários ao Brasil para ameaçar os militares brasileiros de ruptura dos Estados Unidos com o Brasil se houvesse uma tentativa de golpe aqui. Então, realmente, a melhor coisa que se pode torcer neste momento é para que os Estados Unidos tornem o Trump inelegível de vez. Então essa inelegibilidade tem grande chance de passar. Vamos torcer aqui. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.